Olá a todos, eu sou o Enio Miranda e estamos aqui no estúdio da Foresp Experience, falando diretamente da Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair no Expo Center Norte. E agora vamos ter mais uma sessão de conversa, entrevista bem bacana com um empresário da área de cachaça, como a gente vem fazendo todos esses dias. Nós somos a Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Representamos 504 mil empresas em todo o estado e estamos falando diretamente com elas, com toda a cadeia produtiva e com os clientes que sentam às nossas mesas nos bares e restaurantes espalhados por todo o estado. A gente vai bater um papo agora com um cara que é fantástico, ele é produtor de cachaça, tem um trabalho bacana aí no associativismo que vai contar pra gente e vai falar tudo do beabá da produção de cachaça, que é o Wilson Barros, que está aqui conosco. O proprietário da Uiba, marca Uiba de cachaças, que vem crescendo bastante. Boa tarde, Wilson. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós nos conhecemos há bastante tempo e nós estivemos juntos numa feira lá em Buenos Aires, na Fibega. Você expondo a sua cachaça. Me fala um pouco da fundação da Uiba e dessa trajetória que você vem fazendo em prol dessa bebida maravilhosa que é a nossa bebida brasileira, né? Vamos lá. Então, Enio, é um prazer, muito honrado pelo convite, né? Primeiro, pelo convite. Segundo, para a gente falar de um assunto que eu gosto muito, que é falar sobre produção de cachaça, uma bebida que eu gosto muito, né? Você é mineiro? Eu sou filho de mineiro. Filho de mineiro, tá aí a razão. Todo filho de mineiro, né? Todo mineiro nasce comendo queijo e tomando cachaça, né? Eu, como um bom filho de mineiro, tomo cachaça há muitos anos, sou um apreciador, né? E como você falou, Uiba, de onde vem a marca Uiba? A marca Uiba vem do próprio produtor, Wilson Barros. Que eu me chamo Wilson Barros, né? O Wilson Barros, veja bem, eu não queria ter essa marca de cachaça. A cachaça hoje é produzida numa cidadezinha que chama Torre de Pedra, no interior de São Paulo, e até pela cidade ser pequena, uma cidade que não é conhecida, eu queria colocar o nome da nossa cachaça como Cachaça da Torre. Só que a Cachaça da Torre, quando eu fui registrar, eu não pude porque já tinha uma cachaça do interior de São Paulo também com esse mesmo nome. Com o mesmo nome. E você imagina a dificuldade, né? Uma mulher, uma mãe, quando vai ter um filho, fica 9 meses pensando que nome vai dar e, poxa, e de repente a gente é quebrado, né? No final do processo, já para registrar. Mas aí eu acho que é muito importante isso que eu vou falar agora, né? O empreendedor, ele é muito egoísta. O empreendedor, quando ele põe um projeto na cabeça, ele quer que o projeto saia exatamente como ele planejou. E não é assim. As pessoas têm que aprender a ouvir as opiniões. Isso. E eu queria que a cachaça se chamasse Cachaça da Torre, Cachaça da Torre. Na verdade, não pôde. E eu tinha uma assistente comercial de marketing que ela olhou para mim e falou, puxa, a gente tem que criar um outro nome. E agora, né? Que nome que a gente vai dar para um produto que a gente vai lançar? E aí ela olhou um e-mail meu pessoal, uiba@terra.com.br. Ela falou, por que não Uiba? Pronto. Aí já começou a encrenca. Por quê? Uiba não, eu não sou nenhuma pessoa famosa, não sou nenhuma pessoa conhecida. Eu achava muita pretensão colocar o nome do produto que a gente está lançando com o meu nome e meu sobrenome. Como todo bom mineirinho. Como todo mineirinho, tá certo? Mas aí ela acabou me convencendo e falou assim, né? Primeira coisa que ela fez, ela pegou o nome Uiba e colocou um ponto de exclamação na frente da palavra Uiba. Toda palavra seguida de uma exclamação significa uma interjeição. Tipo Eba, Oba, Uiba, uma coisa assim mais, sabe, mais festiva, né? Começou a me dar um pouco mais de agrado, mas eu ainda não estava 100% convencido que deveria ser. Numa segunda reunião, ela apareceu com uma lista de nomes e me perguntou, de onde você acha que veio o nome John Walker? De onde você acha que veio o nome Ford? Cara, me deu um monte de produtos e eu falei, poxa, então não, agora então vamos. Acabei aceitando a marca Uiba e acabamos acertando em coisas que a gente nem imaginava. Por exemplo, a gente exporta para a China. A cachaça, se ela chamasse Cachaça da Torre, que era o nome original, o chinês não pronuncia a letra R, ele não consegue falar Cachaça da Torre. A gente exporta também para os Estados Unidos
E, curiosamente, os Estados Unidos gosta muito de palavras curtas, o americano Isso. gosta de palavras curtas e Isso. palavra com som feminino. Isso. Então, acabamos reunindo o útil ao agradável, né? E a UIBA é falada... E virou virou uma expressão, e virou uma expressão de celebração, de alegria. fácil UIBA, de falar por todo festivo, mundo. Festivo, né? Você vê como é o É, destino, né? Você fazendo todo um planejamento, o destino vem e arruma para você. Por isso que eu digo, o empreendedor ele é muito egoísta. É. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas. Em Pois qualquer é. empreendimento que você vai fazer. Claro. Há quanto tempo foi isso que você fundou a UIBA? Então, na verdade, eu produzo cachaça há mais de 40 anos. Tá. Né? Mas eu sempre fui da área de tecnologia e há 14 anos atrás eu me aposentei. Tá. E como eu tinha um cargo executivo, eu consegui receber um bom dinheiro e falei, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer. Entendeu? Tá. Aí investi todo o dinheiro recebido na empresa e montei uma fábrica no interior de São Paulo, nessa cidade que chama Torre de Pedra. Pera um pouquinho. Você disse que você produzia cachaça há 40 anos como um hobby. Como hobby. Em casa. Em casa. Quer dizer que você tinha lá a sua sala, sua televisão, sua cozinha, o lugar da sua esposa, o que você fazia, e aí falar, essa área aqui é meu alambique. Na verdade é isso mesmo. A gente tem um sítio no interior, lá em Tá. Torre de Pedra mesmo, Tá. que lá no sítio eu tinha uma área com um alambiquinho pequeno, que era um alambiquinho experimental. Pelo menos era um sítio, não era num apartamento. Exatamente, é um sítio, tá, Tá certo? bom. Então a gente começava a fazer a brincadeira lá, mas pra você ter uma ideia, eu fazia 4, 5 litros a cada 15 dias. E você consumia, Entendeu? você dava para amigos, aquela coisa toda. Na verdade, para consumo próprio. Para consumo próprio. Aí, mas a gente ia em festa com os amigos, poxa, deixa eu tomar, poxa, que legal, dá para você fazer 1 litro para mim? Poxa, não dá, porque não tem condições de produzir. Pois é, Entendeu? E como eu trabalhava muito, não tinha muito tempo de ficar fazendo, né? entendi. Até que com o advento da aposentadoria, eu falei, não, agora eu vou construir uma fábrica. Aí construí uma fábrica com uma capacidade inicial de 90 mil litros por ano, entendeu? E hoje a gente está produzindo lá vários tipos de cachaça, mandando para todas as regiões do Brasil, e, como eu disse, também exportando. Você vê o que é a sabedoria, né? Tem gente que faz chá em casa, tem gente que faz suco de fruta e você fazia cachaça. 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 E aí, há 14 anos, você fundou a UIBA. Isso. E de lá para cá, qual é o tamanho da UIBA hoje? Quantos você produz hoje? Para Então, onde você vende? A nossa capacidade de produção é de 90 mil litros. A gente 90 produz mil. hoje 30 mil litros por ano. 30 mil litros por ano. 30 mil litros por ano, né? Basta dizer que a gente tem uma qualidade diferenciada, tá certo? Pra você ter uma ideia, a gente chama a nossa empresa, a nossa metodologia é cachaça de alambique. É diferente de uma cachaça industrial, que são cachaças que são feitas em grandes volumes, como 51 Certo. e outras marcas, que são grandes produções, né? Perfeito. Nossa produção, eu não vou falar que é uma produção artesanal, que não pode ser utilizado o nome de artesanal, que Tá. não é permitido por lei, Tá. mas a gente tem uma cachaça de alambique que o processo é um pouco diferente do processo industrial. Tá certo? Então, por isso que até pela diferenciação na metodologia de produção, a produção é bem menor do que uma cachaça industrial. E você exporta, você falou que exporta para a China, você exporta para onde? Então, a gente exporta para a China, para Portugal e agora fechamos um contrato com o pessoal dos Estados Unidos. Que bacana. E vende para o Brasil inteiro? Vende para o Brasil inteiro, mas o grande foco, o grande mercado ainda é São Paulo. São né? Paulo, né? São Paulo. São Paulo. Agora me diz uma coisa, a gente estava falando um pouco desse processo todo de produção, você virou um empresário, um grande empresário da área, está aí trabalhando, já vi você em várias feiras expondo tal, quer dizer, é um processo de gestão que é complexo para fazer isso. Você, na tua estratégia, você vende mais para supermercados ou mais para hotéis, bares e restaurantes para o nosso setor? Como eu falei alguns minutos atrás, a nossa estratégia é mercado premium. Mercado premium. É um mercado diferenciado. Tá. Não que eu não queira entrar em supermercados. Alguns supermercados mais chiques, por exemplo, casas de luxo, Santa Luzia, Sei. é nesse mercado que a gente atua. Perfeito. Né? Os mercados mais populares, a gente não tem muita penetração, porque uma cachaça premium Você ela tem é um diferenciada. produto mais caro. É um produto mais caro. Então Claro. não é um produto para que as pessoas possam ir no mercado e do dia a dia. Né? E você vende direto para bares também? Vendo direto para bares também. Bares, restaurantes, A gente tem tá. algumas redes aí, sabe, famosas no Brasil que estão Tá. com a gente há mais de 8 anos. Tem clientes Tá. que a gente tem há 8 anos, né? Veja bem, um mercado gigante como é o mercado de cachaça, você conseguir fidelizar um cliente por 8 anos não é fácil. É isso que eu ia perguntar. Com tanta marca de cachaça, são mais de 6 mil marcas de cachaça. Eu não sei o número exato, mas
está nessa faixa Está para nessa cima. faixa. Por volta de 6 mil rótulos. Por volta de 6 mil rótulos no Brasil de cachaças. E aquela cachaça que você tem regiões que ficaram famosas, obviamente Minas Gerais, Salinas, depois você tem Paraty, no Rio de Janeiro, tem várias regiões que ficaram famosas pela cachaça. Mas você tem produção de cachaça no Brasil inteiro, nas menores regiões. Como é atuar num mercado tão pulverizado desse tipo, como você consegue se ressaltar, aparecer num mercado tão pulverizado desse tipo? Então, veja bem, né? Você falou muito bem. Até 15 anos atrás, você só falava em Minas Gerais. Isso. Era o grande polo produtor de cachaça. Só que de 15 anos para cá, o mercado cresceu muito. Hoje a gente tem excelentes cachaças feitas na Bahia, na Paraíba. A Paraíba hoje é o maior produtor de cachaça do Brasil. Entendeu? A Paraíba é o maior produtor de cachaça. O maior produtor de cachaça do Brasil. Vamos falar das cachaças mais voltadas, não industrializadas, né? Tá, mas... São Paulo é o maior produtor porque aqui está o maior... Tem o volume das indústrias. O volume das indústrias, né? Mas de cachaças de alambique, Paraíba é o maior produtor e é o maior consumidor também, né? O maior consumidor também. Mas a gente tem cachaça na Bahia, no Espírito Santo, Santa Catarina, sabe? Hoje tem várias cachaças em todo lugar do Brasil. Tá. Então, o que acontece? Para que você possa se diferenciar nesse mercado, você tem que ter algumas estratégias. Isso. Tá certo? Eu vou falar da minha estratégia. Exato. Tá certo? Como é que eu consegui ter uma abrangência que a gente tem no mercado nacional hoje? Tem até vários produtores que ficam bravos comigo e falam, poxa, por que eu não tive essa ideia, né? Porque, veja bem, quando eu comecei a estudar cachaça, primeira coisa que eu falei e pensei, poxa, como é que eu vou fazer as pessoas beberem essa cachaça? Porque hoje, você falar que você tem uma cachaça de qualidade não é mais nenhum diferencial no mercado. Porque se você não tem um produto de qualidade, o próprio mercado te expurga. Tem garrafas aí de premium que custam uns 500, 600, R$1.000 a garrafa, ou mais. Não, até mais, né? Até então, mais. Mas veja bem, né? A minha cachaça, eu falei, como é que os caras vão beber essa cachaça? Eu queria criar uma maneira diferente do lugar comum que todo mundo bebe cachaça, né? E se você parar bem, como é que as pessoas bebem cachaça? Só tem dois tipos, dois tipos. Ou você toma ela pura, em shotzinho, ou você usa para fazer um drink, uma caipirinha. Uma caipirinha, ok? E a caipirinha era um drink mais famoso que tinha, ainda é, né? É um dos drinks mais vendidos ainda nos bares e restaurantes que você falou. E quando eu via aquilo, eu tive, numa viagem que eu fiz para Paraíba, não estava mexendo com cachaça ainda, mas eu fui trabalhar na área de tecnologia lá e eu percebi que depois de 12 dias que eu estava praticamente com os nativos, pessoas que moram lá, vamos fazer um aniversário do Enio, pô, então vamos para casa do Enio. O Enio era o anfitrião, todo mundo levava uma garrafinha de cachaça, lá eles usavam uma garrafinha de 275 ml, uma garrafinha pequena, né? E o anfitrião, ele servia uma bandeja de caju e sal, entendeu? E eu via, como é que os caras bebiam lá? Você pegava o caju, passava no sal, punha na boca e dava uma taragada de bebida. E cachaça, entendeu? Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu já tinha ideia de produzir cachaça. Eu falei, então, ali nasceu uma coisa que foi o grande diferencial da Uiba no mercado. Que foi a gente criou um slogan e criamos o modelo caipirinha na boca. Então, nós lançamos a caipirinha na boca. Entendi. Onde, além do sal, a gente colocou o açúcar e, além do caju, todas as outras frutas. E a brincadeira, então, é o cara escolher uma fruta, colocar no açúcar ou no sal, pôr na boca, mastigar, dar um golinho e macerar. Então, o grande macerador da caipirinha é o dente. É o dente, tá certo? Então, isso traz uma experiência. Olha que bacana. Traz uma experiência diferenciada. Marketing, esse é o verdadeiro marketing experiencial. E aí, o que a gente até registrou essa marca, né? Então, tem gente lá da Bahia que me ligou outro dia, pô, eu só quero fazer uma caipirinha na boca aqui, posso usar esse nome? Use. E você faz isso até hoje. A gente faz isso, até aqui na feira a gente tem isso aí. No stand de vocês vocês aqui, você está fazendo isso. A gente faz isso, né? É uma experiência muito legal, as pessoas adoram, porque é um jeito diferente de se beber cachaça. Claro. Certo? Então, dali a pessoa vai para casa, faz aquele negócio na casa, não precisa mais sabe? Claro. Ficar contratando gente, ele pode fazer o seu drink ali na hora mesmo, fazer o mix de fruta que ele quer. Se ele quiser mais açúcar, ele põe. Se ele quiser menos açúcar, ele põe. Tá? Molha menos, molha mais, e assim vai, né? Quer dizer, olha como é importante. Uma ideia criativa um pouco diferente elevou a tua marca e tua empresa. E é impressionante o que elevou, viu? Sabe? Porque senão,
eu estaria na vala que está todo Na mundo vala aí. comum. Vala comum, né? Quantos rótulos você tem? Quantos tipos de cachaça você tem? Eu tenho mais ou menos uns 10 tipos de cachaças diferentes. Tá, Entre cachaças e bebidas mistas, né? tá. Porque vamos definir o que é cachaça. Isso. Cachaça, pela legislação brasileira, é resultado do mosto fermentado do caldo de cana, Ok. ok? Você moe a cana, pega aquele caldo, fermenta e destila. Tirando o bagaço da cana, ou junto do bagaço Não, da você cana? moe, você pega o bagaço, moe, passa numa moenda. É só do caldo mesmo. É o caldo de cana que a gente vê. É o caldo de cana. É É o caldo de cana. É aquele caldo aquele que a caldo. gente fermenta Isso. e destila. Fermenta e destila. Aí dá o resultado. Para quem não sabe, só explica a fermentação e destilação, só para pegar essa rapidamente. Então vamos lá. O que é fermentação? Você colhe a cana crua Ah, e a cana ela vem com uma medida de açúcar, que Isso. no mercado é chamado de Brix. você deixa ela lá. Você esquenta ou ela fica a temperatura ambiente? Não, ela fica a temperatura ambiente. Só que ela vem com um índice de Brix de 15 até 24. Perfeito. Depende da região, depende da cana. Precisa transformar certo? aquilo em álcool. Precisa transformar aquilo em álcool. Como é que é transformado em álcool? Ela vem para uma dorna de fermentação com 24 de Brix, de teor de açúcar. Tá. Aí você joga uma levedura. É isso que você vai adicionando. Você adiciona uma levedura e essa levedura pega essas moléculas de açúcar e transforma em gás carbônico e álcool. Pronto. Ok? Então, no dia seguinte, que esse processo demora cerca de 18 a 24 horas, aquele caldo que entrou com 24 de Brix, no dia seguinte ele está 0 de Brix, Tá não tem zerado. nada de açúcar. E ele chegou a qual graduação alcoólica ali? 3,5%, 4% só Tá. de graduação alcoólica, isso do próprio processo Tá. de fermentação. Então, olha que curiosidade, né? Embora a cachaça venha da cana de açúcar, ela não tem praticamente nada de açúcar. Entendi. Porque todo o açúcar é extraído no processo de fermentação. Perfeito. Ok? Uma vez fermentado, zerou a quantidade de açúcar, aí vai para um outro equipamento que é a Que destilação. é a destilação. Que é como se fosse uma panela de pressão. Perfeito. Aquilo esquenta, os vapores sobem, né? Isso. Condensam, tá certo? E vira o líquido e sai. E vira o líquido e sai. a cachaça. Que aí é a história da pinga. Exatamente, só da pinga, só da cachaça, né? Isso, isso. E aí, essa cachaça que vai, por legislação, para que ela tenha o nome de cachaça, ela só pode ter de 38% a 48% de teor alcoólico, Perfeito. ok? E como é que você regula isso? Então, a gente tem no próprio alambique, a gente tem um equipamento que chama alcômetro, né? Então, ela vai, você vai medindo com quanto ela vem, e ela vem para dentro com mais de 48. Porque ela chega mais 40, você vai deixando aquilo evaporar. Não, É ele isso? vai evaporando e vai destilando. Vai destilando e é como se estivesse abrindo uma torneira. Perfeito. E tá saindo ali cachaça com 75 de graduação alcoólica, de 60, de 40, sabe? Porque à medida que vai passando a destilação, a graduação vai caindo. Vai caindo. É. No final do dia que você produziu, você manda pro tanque, ele vai pro tanque de inox, que é um tanque de estoque, Aham. vai lá com uma média de 48% de teor alcoólico. Tá. O que tem lá dentro não é cachaça. Ainda não é. Ainda não é cachaça. Tá. Porque para ser cachaça, a gente pega aquele líquido que está lá, Aham. que foi destilado com 48%, a gente adiciona uma água desmineralizada e faz a graduação baixar para 38, 38. a 48. Tá. Tá certo? Então, de 38 a 48, você tem a cachaça. Tem a classificação da cachaça. Mas você pode mandar a cachaça lá para dentro do tanque até com 54%, mas acima de 48% é chamado aguardente, não pode ser chamado de cachaça. Mas aí você tem essa cachaça, só que aí você vai agora enriquecer ela com a madeira. Isso, toda cachaça nasce branca. Isso. A cachaça nasce branca, diferentemente das cachaças industriais, a cachaça, depois que ela é destilada no modelo de alambique, ela fica 9 meses em descanso em aço inoxidável, em dornas de aço inoxidável. Você não produz a cachaça e engarrafa ela em seguida, porque ela precisa de um tempo de maturação, um tempo de descanso, até para que aqueles álcools indesejáveis sejam volatizados, tá certo? E que você tenha realmente um produto de qualidade. Entendi. Depois de 9 meses da cachaça branca no inox, você decide, a gente decide como produtor, o que nós vamos fazer com ela. Ou vamos engarrafar ela branca e colocar no mercado a garrafa branca, branquinha, purinha, tem diversos nomes, né? Tá. E você também pode pegar essas cachaças e mandar para barricas de madeira, Perfeito. entendeu? Barricas de madeira
para que aí sim entre por um processo de E aí que vem envelhecimento da a cachaça. Amburana e todas Aí as é que vem a madeiras. Amburana, aí é que vem o Carvalho, aí que vem o Jequitibá, aí que vem o Quanto IP. tempo você deixa na barriga de madeira? Depende muito da idade da barrica, entendeu? Tá. Porque muita gente fala que tem cachaça envelhecida, mas na verdade não é envelhecida, o barril é que é velho. O barril é que é velho. Então, Entendi. normalmente você, no nosso caso, um barril de carvalho americano que a gente usa, né, depende muito de madeira. O carvalho americano, a gente, na primeira vez que a gente envelhece, a gente deixa apenas 14 meses a garrafa. Tá. Entendeu? Porque o barril novo, ele solta muita lignina, fica muito amadeirado se você deixar mais. Entendi. Aí a gente usa o barril pela segunda vez. A segunda vez já demora 3 anos para ter uma Entendi. cachaça de qualidade. Entendi. E assim vai, né? Mas o barril, depois do quarto, quinto uso, ele já não entrega mais um produto muito bom, não, viu? Ah, entendi. Entendeu? E aí você engarrafa ela e você tem... Quais madeiras você usa? A Uiba? Hoje eu uso Amburana, Tá. carvalho francês, carvalho americano. E aí você falou que você exporta e vende aqui. Qual é a preferida? Qual Veja bem, no Brasil e lá fora? ainda a cachaça preferida é o carvalho. É a cachaça mais comercial. Tá, Por quê? Porque a cachaça pega a rabeira do uísque, tá, entendeu? E os uísques, como são envelhecidos em carvalho americano, a tá. cachaça acabou pegando esse rumo. Entendi. Então a carvalho ainda é a madeira mais comercializada. Entendi. A amburana é uma madeira diferente, é uma madeira brasileira. A amburana é uma madeira brasileira que deu um boom no mercado de cachaça porque ela é muito apreciada pelo público feminino. Entendi. As pessoas que querem, né, e aqui as pessoas que estão nos ouvindo, que querem fazer uma inicialização na cachaça, eu sugiro que comece com a amburana, Tá. porque ela é um pouco adocicada, não que vai açúcar, mas a madeira dá um doçor para a cachaça Tá. que fica mais agradável para a pessoa, por exemplo, entrar num carvalho que é mais seco, mais potente, né? Entendi. Entendeu? Mas olha, veja bem, Enio, isso é que vai fazer com que a cachaça vai se tornar um produto que eu vou chamar de classe mundial. Tá. Porque se você pegar todos os destilados que tem no mundo, vamos falar de whisky? Uhum. Você tem single malt, você tem bourbon, Uhum. lá você conta nos dedos. Uhum. Vamos falar de tequila? Uhum. Tequila 100% Algarve, lá, acabou. Uhum. Fala de conhaque, você conta na mão. Uhum. A cachaça, só para você ter uma ideia, você tem mais de 30 madeiras hoje no Brasil para envelhecer cachaça. Puxa vida. 30 madeiras diferentes. Eu não estou nem falando dos blends. Você misturar carvalho com amburana, aí vira uma PG. Tá. Então, veja bem, um único produto, você pode ter uma variação de qualidades, de aromas imensa, cara. Nós vamos provar a cachaça sua daqui a pouco. Me fala uma coisa. O mercado de cachaça, do consumo de cachaça, da venda de cachaça, como é hoje? Quais as dificuldades, que problemas você tem ou que facilidades você tem para botar a tua cachaça no mercado? Porque nós temos ali a questão da tributação, que é geralmente alta. Agora vem a lei do pecado com essa mudança aí de tributação. Como é que você vê isso? O que é necessário? O que facilitaria o processo? O que está errado? Bom, veja bem, você tocou num ponto primordial. O que mais prejudica a comercialização de cachaça são os altos impostos. A cachaça é o produto mais taxado dentro do Brasil. A cachaça tem mais imposto do que o próprio cigarro. A quanto chega mais ou menos ali? 83%. 83%. 83%. Quer dizer, você está né? vendo aquela cachaça que você toma, 83% do que você pagou daquele líquido é imposto, é governo. Isso, graças a Deus, a partir de 2018, 2019, né, os pequenos produtores conseguiram se enquadrar no Simples Nacional. Tá. Mas mesmo assim, não são os 83 que eu pago, né? Tá. Mas porque a gente conseguiu enquadrar no Simples Nacional. Claro. Mas são mais de 35% de imposto. Pois é. Entendeu? Ainda é muito, muito alto para quem é pequeno, né? Mas as grandes indústrias pagam aí 83% de imposto. Agora, a cachaça sempre foi um produto popular, né? Sempre foi um produto tradicionalmente popular, de tomar no boteco ali e tal. Aí, de repente, veio a qualidade, o artesanal, a gourmetização, digamos assim, no bom sentido, da cachaça. Ela já entrou num círculo de consumo mais elitizado. Ela concorre hoje com o whisky, com o gin, com a vodka, na prateleira do supermercado ou no bar, ou ainda não? Existe preconceito do brasileiro? É que nem a questão do vinho, né? A gente estava falando de vinho agora há pouco, do vinho brasileiro alcançou uma certa aceitação, né? Como é que é a visão da cachaça hoje no mercado? O produto brasileiro, ele venceu essa barreira
do preconceito? Ó, eu vou falar uma coisa para você. Concorre bem com os outros Concordo. produtos? Eu vou falar o seguinte: a cachaça é um dos produtos mais antigos que existe no Brasil. Isso. Entendeu? Mas olha só a grande virada. A grande virada deu exatamente quando eu entrei no mercado. Porque até 15 anos atrás, os caras produziam cachaça há 200 anos produzindo cachaça, Tá. mas tinha um problema sério, que era o problema de produção e qualidade na produção. Tá. Tudo isso é um termo técnico que eu vou falar, mas é uma coisa que prejudicava a cachaça até pouco tempo atrás, Tá. que é um componente que se chama carbamato de etila, é cancerígeno. Ah, Então, os produtores não conseguiam abaixar esse nível de carbamato de etila, Entendi. então você não podia nem exportar. entendi. Aí, os produtores começaram a estudar, né? A Exalc de Piracicaba Uhum. foi uma escola que eu tive, Isso. que eles foram ajudaram muito nessas pesquisas e desenvolvimento. Então, os produtores começaram a ver que para você fazer uma cachaça boa, que você elimina essas coisas que não interessam, você precisa de duas coisas: higiene e limpeza. Aham. Se você visitar os alambiques antigos, tudo nojento, Entendi. entendeu? Então, higiene e limpeza é primordial para que você comece a colocar aquilo que é indesejável para fora. Entendi. Então, de 15 anos para cá, as cachaças evoluíram tanto que eu vou falar para você, o melhor destilado que existe é o destilado da cana-de-açúcar. Bate em uísque, milho, bate em tudo, cara. Olha só Sabe? que informação bacana para você vender isso no seu bar quando você vai colocar cachaça, transmitir essa informação da qualidade, dessa transição de qualidade, da pureza do produto, né? Contar um pouco dessa história, porque afinal de contas é um produto brasileiro de origem raiz, Exatamente, e ele exatamente. precisa ser contado essa história. E olha, você falou de preço. Existem cachaças hoje que superam, sabe, qualquer uísque que tem lá Qualquer fora. uísque, entendeu? Lá fora. exatamente. Por quê? Porque já foi feito pesquisas, né? Porque dizendo que o destilado da cana Tá. é o destilado mais aromático que tem. Entendi. E principalmente porque várias bebidas que são feitas fora do Brasil são bebidas que são bidestiladas, elas não são monodestiladas, Entendi. né? E quanto mais você destila, menos você perde, mais você perde os aromas. E já que estamos falando de cachaça, você vai ter a oportunidade nós teremos a oportunidade de provar junto uma cachaça que contempla essa qualidade que a gente está falando. Agora é hora boa. Por favor, Olha só Paulo que, Godoy trabalha com a gente, que bonito. sabe? É um dos caras que trabalha com a gente na área comercial. E aqui a gente vai falar. Gente, Obrigado, peraí, Paulo. antes de você falar da cachaça, deixa eu mostrar isso daqui. Olha só isso daqui. Que coisa maravilhosa. Isso aqui parece um vidro de perfume francês. Isso aqui. É uma coisa fantástica. Eu conhecia aquela tua outra linha. Essa linha Não. premium eu não conhecia ainda, não. Aquela linha que você conhece é uma linha mais de batalha, Tá. linha de frente, Tá, entendeu? E a tendência do mercado de cachaça é ir para essa linha perfeito. de produtos premiums, Perfeito, tá certo? Que são produtos com alto valor agregado, perfeito. entendeu? Uma qualidade distinta de tudo que a gente tem aí no mercado. Entendi. Para você ter uma ideia, a gente está vendo aqui com dois tipos de cachaça. Essa cachaça, para você ter uma ideia, ela é 6 anos de envelhecimento. 6 anos de 6 envelhecimento anos. em carvalho? 3 anos num carvalho americano, Tá. 3 anos envelhecido num barril de carvalho americano, e depois mais 3 anos num barril de ex-bourbon. O que é um ex-bourbon? É um barril que já passou o Que whisky. já passou o uísque. É. Nesse caso, é um barril de um bourbon americano que chama Woodford. Ok. E curiosamente, você vai provar, e a gente vai tomar já, você vai ver que quando você tomar, por isso que ela se chama Double Soul. Se você traduzir, Double Soul significa alma dupla. Alma dupla. Por que alma dupla? Porque você toma, você não vai saber se você está tomando uma cachaça Ou um uísque. ou se você está Um tomando bourbon. isso. Entendeu? Porque é um sabor inigualável. E é para esse lado que a cachaça tem que ir. Fantástico. Entendeu? E entre as duas, qual é a diferença das duas? Dessa para Então, essa? a diferença das duas é o seguinte, né? Aqui a gente está falando de carvalho americano. Tá. Por definição, a maioria dos brasileiros tomam cachaça em carvalho americano pela proximidade do uísque. Tá. Isso aqui também é um carvalho, mas é um carvalho europeu. Ok. Francês? É o carvalho francês, entendeu? Que não é muito utilizado para envelhecer cachaça, é mais utilizado Pra para vinho. envelhecer
conhaques também, Conhaques, né? Então, mas a gente teve a oportunidade de lançar essa cachaça, ela tem 10 anos de envelhecimento. 10 anos no barril 10 anos no barril de carvalho francês. Entendeu? Então, é um lançamento que a gente fez de 10 anos. A gente começou em 2014 a produzir a vender a cachaça. Tá. E agora, em 2024, nós fizemos o lançamento dela. Uma curiosidade, ela fica 6 anos, essa fica 10 anos no barril. Isso não vai perdendo a graduação alcoólica, perdendo o álcool? Não, álcool não. O que na verdade acontece é um processo de evaporação. A cachaça dentro do barril... Mas é evaporação total, não só do álcool. Não, o álcool também pode variar um pouco, Tá. mas não varia muito. Entendi. O álcool, o que varia mais é a evaporação. Entendi. Entendeu? Porque o que acontece, né? O processo de envelhecimento é ar, né? Oxigênio que entra e lignina que sai. Isso é que dá o processo de envelhecimento. Isso. E por que essas cachaças premium são mais caras? Porque os barris, eles não podem ficar vazios. Perfeito. E o processo de envelhecimento entra oxigênio, então o que acontece? Ele vai evaporando. Você tem que completar ela. Você tem que completar. Porque, veja bem, oxigênio demais faz mal, inclusive, para a cachaça. Claro. O jogador de futebol com 35 anos para. Por que ele para? Muita oxigenação, os órgãos ficam todos zero. Cachaça é a mesma coisa. Então, olha a dica aí. Quando a gente paga caro uma cachaça, a gente está pagando pela cachaça que a gente não está bebendo. Exatamente. Que o santo levou. Que o santo levou. Quer dizer, é a parceria com o santo na cachaça. Que bacana. Vamos lá, estou ansioso. Então vamos lá, né? Ansioso para conhecer aqui. Vamos tomar aqui a... Essa como é o nome dela? Essa chama-se Double Soul. Essa é a alma Double dupla, Soul. Alma dupla, né? Alma dupla. Tá. O santo custa caro, né? Nesse processo. E olha que taça bonitinha, a taça da Uíba. Esse formato da taça, assim como as taças de vinho, tem um porquê na aromatização, no aroma? Tem. Na verdade, a taça é uma taça própria para se beber cachaça. Essa daqui nesse formato. Nesse formato. Mas essa né? para cachaça envelhecida, não para cachaça pura. Para qualquer cachaça. Para qualquer cachaça. Essa aqui é uma taça que chama taça alambique. Essa é a taça alambique. Taça alambique. E como é que você sabe diferenciar uma cachaça de qualidade? Então aqui vai algumas dicas para as pessoas que não estão acostumadas a beber, né? Então veja bem, primeira coisa quando você pega uma taça de cachaça, você tem que olhar o quê? A transparência dela. Ela tem que ser límpida. Ela não pode ser turva. O cristalino, Ela tem que estar cristalina, independente de que madeira ela foi feita. Perfeito. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vê é a claridez, a limpidez dela. Perfeito. Beleza? Não bebi ainda, tá? Perfeito. Segunda coisa que você fez. Já que a gente está falando de uma cachaça envelhecida, entendeu? Como é que você reconhece que a cachaça é envelhecida? Você conhece pelo vinho também. Isso. Se você dá uma chacoalhada nela, você vai ver... Pela lágrima. Pela lágrima. Começa a descer umas lágrimas, né? E quanto mais lenta for essa lágrima, mais qualidade tem a cachaça. Perfeito. Se você colocar a cachaça no copo e a lágrima descer, ó lá, tá descendo ainda, nem começou a descer ainda. Então, isso é a glicerina. Exatamente, é a oleosidade. A oleosidade. A oleosidade. Então, quanto mais tempo ela fica na madeira, mais oleosa ela fica, né? Perfeito. Por isso que tem muita gente que às vezes falsifica, pega, põe um corante, põe qualquer coisa, na hora que você põe a cachaça na taça, você olha, não tem lágrima, ela desceu e falou, isso aqui é uma cachaça, uma cachaça falsificada. Tem gente que põe corante para fazer ela corante parecer... de caramelo, inclusive para dar cor, né? Oh, entendeu? Então, aqui não tem nada, aqui a gente não tem nenhum componente químico adicionado, aqui é barril, é cachaça e barril. Perfeito. Então, olhei a limpidez, olhei a oleosidade, tá? Agora a gente vai pro aroma. Pro aroma. Entendeu? E como é que você sente? Na verdade, você primeiro cheira na ponta da taça. Na ponta da taça vão ser os aromas que a gente chama de aromas primário. O que vem na sua cabeça? Isso é uma coisa individual de cada um, tá certo? Então, você sentiu o aroma primário. Se você colocar o nariz mais para dentro do copo, você vai sentir o segundo aroma, secundário, que é o álcool. Quanto que essa cachaça tem de álcool? Ok? E aí, se você cheirar do jeito que a gente está cheirando aqui, e o óleo lacrimejar ou as narinas arderem, você fala, puta, essa cachaça não presta.
Entendi. Porque o álcool está muito forte, muito presente. Entendi. Tem que ser Entendeu? suave para os olhos e para a narina. Suave para os olhos e para a narina, tá certo? Tem muita cachaça aí por aí que você cheirar, na hora que você sente, você já não consegue nem respirar. Entendi. Entendeu? E aí você vai no outro canto do copo e você vai sentir os aromas terciários. Que esse aroma você vai sentir depois do primeiro gole. Aqui tem alguma coisa láctea aqui? Não tem. Não. Quer dizer, você pode até sentir. Tá. Eu não vou dizer o que você está sentindo, mas eu vou dizer o que o carvalho traz de mais comum. Tá. Esse último aroma terciário é que vai dar o retrogosto. Depois que você beber, o que vem é o que você sentiu aqui nesse outro lado do copo. Entendi. Feito tudo isso, né? Como é que você faz? Vamos dar o primeiro gole. Você vai não engolir, mas você vai dar um pequeno gole da cachaça. Lavar a boca. Lavar a boca. O que você está fazendo nesse momento, né? Você está motivando as suas papilas gustativas. As papilas gustativas se abrem. Por isso que o pessoal fala, não, cachaça é boa para abrir apetite. Não é que é boa para abrir apetite. Ela abre as papilas gustativas e aí você está pronto para comer, para beber, pronto para comer. E aí sim, você já abriu as suas papilas, aí você pode dar um gole um pouco mais generoso, só que quando você dá esse gole um pouco mais generoso, você não abre a boca. Tenta beber e ficar com a boca fechada e engolir. Porque se você tiver com a boca aberta, o oxigênio vai entrar junto com a cachaça e vai te afetar e vai falar, poxa, essa cachaça não tá legal. Então você bebe, né? Engoliu e olha só o que vem, né? Aí você... Isso que começa a vir agora é que a gente chama de retrogosto. Coisa maravilhosa. Aí começa a vir, né? Aí vem, o que para mim vem aqui? Aqui vem baunilha. Eu acho que é do baunilha aquela sensação láctea que era baunilha. Então, baunilha, você vê baunilha, tá certo? Eu sinto um pouco de trufa, sabe? Tá. Talvez até pelo carvalho, pelo bourbon. Tá. Entendeu? Então, essas nuances que as pessoas sentem, né? Então, o que acontece? Normalmente, quando você bebe uma cachaça, ingere uma cachaça de péssima qualidade, quando você dá o retrogosto, tem pessoas que até arrotam. É agressivo. É agressivo, arrotam, né? Sabe? Porra, desagradável, né? Entendi. Então, isso aqui você está pronto para fazer, bebendo dessa maneira, você aproveita 100% do produto que a gente está falando. Aprendendo a degustar cachaça. É isso aí. E assim, você pode degustar qualquer cachaça, seja branca, seja envelhecida, entendeu? É sempre essa metodologia. Perfeito. Você não vai errar nunca. E deixa eu te fazer agora, para a gente ir finalizando, que a gente vai aqui ficar bebendo um pouquinho de cachaça. Eles também vão. Para onde você vai agora, Coiba? Qual os teus próximos passos? Onde você está olhando no futuro? Então, a gente está... Qual é a tendência, né? Então, a tendência, que é um pouco de... É diferente, várias linhas, tá certo? Existe uma tendência que é mais para baixo o teor alcoólico. Tá. Mas a gente tem que estar preparado, né? Então a gente tem bebidas lá no nosso stand, que aqui a gente está bebendo uma cachaça com 40% de teor alcoólico. Tá. Eu tenho bebidas lá no nosso stand que tem 15% de teor alcoólico. Não é cachaça. Entendi. São bebidas mistas, são coquetéis, tá certo? Então isso é uma tendência de mercado. Você tem no seu plano produzir bebidas mais leves. Mais leves. Gaseificadas? Menor, pode ou não ser gaseificado, mas o foco é menos teor alcoólico. Perfeito. Né? Agora, existe uma linha que esse menos teor alcoólico é um modismo. Tá. Que o bebedor de cachaça mesmo, ele nunca vai querer sair da cachaça. Tá certo? Claro. Então, a gente também está entrando, até que você falou, eu conheço as suas outras garrafas, né? A gente está entrando, que é um mercado que eu, como empresário, eu tenho que me ver onde dá mais dinheiro. Claro. Se eu puder trabalhar menos e ter maior rentabilidade, e onde está essa maior rentabilidade? Em produtos premium. Produtos premium. Prêmio, esses dois são extra prêmio, né? Entendi. Porque existe o conceito de prêmio, extra prêmio, essas coisas todas, que é uma parte técnica, não precisa... Você está lançando agora essa linha prêmio já tem algum tempo? Já tem. Essa aqui eu lancei em 2024, essa aqui eu lancei em 2023. Tá, já 2, 3 anos. 2 anos, né? 2 anos. Tá. Então, é essa linha, essa é a tendência que o mercado quer. Porque esse produto compete com qualquer produto deste lado do mundo que você trazer, colocar aqui do lado. Maravilha. O pessoal vai preferir a cachaça. E você participa de premiações, campeonatos, concursos? Nessa cachaça aqui mesmo,
né? Ela é uma cachaça nova. Todas as outras nossas cachaças são premiadas. Essas cachaças, como são novas, Não. eu não mandei ainda para concurso. Tá, Mas eu tenho prêmios das cachaças em Bruxelas, tá. tá prêmio no Chile, tenho prêmio num monte de lugares. E essa exclusivamente, eu ganhei ontem aqui uma medalha de ouro das top 10 da Trade Fair. Maravilha, quer dizer, eu fico imaginando você trabalhando com isso, você trabalha o dia inteiro, no final do dia, você tem todo dia um dia feliz, um happy hour aí com as suas cachaças maravilhosas, Caramba. com seus clientes. Do dia à noite. E à do noite dia também. à noite. Quer dizer, fazer do que gosta uma atividade lucrativa, rentável e viver bem. Cara, você tocou num outro ponto, né? É. A gente é empresário, a gente precisa viver, precisa de Isso. dinheiro. Mas existe um grande erro no empreendedorismo Ah, no mundo, ah, mas no Brasil, né? Porque o que acontece? As pessoas estão empregadas, aham, perde emprego, recebe fundo de garantia, vou montar um bar, isso. vou montar um cabeleireiro, vou montar seja lá o que for, Exato. sem nunca ter estudado o mercado. Isso, Porque os caras vão atrás do dinheiro. Isso. E o que eu digo é o seguinte: você quer ser um empreendedor de sucesso? Coloque o coração na frente. Faça aquilo que lhe dá prazer, porque o dinheiro é consequência. Entendeu? E muita gente quer colocar o dinheiro na frente. Colocou o dinheiro na frente, É você isso aí. perdeu o empreendedor. Botar o coração na frente e fazer o que você gosta de fazer, porque afinal de contas, vida só tem uma. Precisamos viver intensamente e viver de uma maneira que nos faz felizes e Quando feliz você faz. quem está ao nosso redor. E quando você faz aquilo que você gosta, É isso você não aí. encara isso como um trabalho. É isso aí. Entendeu? Você encara isso como uma diversão. Você nunca Só está que você se trabalhando. diverte e ganha dinheiro. Exatamente. Aqui, tomando uma cachaçinha. Então, É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Wilson Barros, Isso pela aí, presença aqui. Um prazer estar com você. Uma aula de cachaça para a gente. Estamos aqui nesse processo de aprendizado, de colocar no mercado, de saber como funciona, de entender esse processo e ainda por cima nos divertir e entreter com isso. Mais uma sessão aqui do nosso estúdio Foresp Experience, agradecendo a Vivax TV, nosso parceiro preferencial, nosso grande parceiro de produção, que estamos juntos construindo esse canal de conteúdos especiais para você, empresa do setor, cadeia produtiva e o nosso cliente de bar e restaurante e hotel, que pode sentar e tomar uma cachaça uíba para aprender a viver bem e a trabalhar bem. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Mais essa sessão. É isso aí. Obrigado pelo convite, agradeço. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Viva. Tchim, tchim.